você entra numa empresa procurando onde colocar um chatbot, você não está fazendo um diagnóstico. Você está procurando uma desculpa para vender a ferramenta que você já decidiu usar. E esse é um dos erros mais comuns de quem começa a trabalhar com automação e inteligência artificial. A pessoa escolhe um nicho, encontra um empresário e pergunta: você já usa inteligência artificial? O empresário responde que não, e ele conclui: então você precisa de um chatbot. Só que a empresa não compra inteligência artificial porque ela é interessante. A empresa compra uma solução quando existe um problema que custa tempo, dinheiro, vendas ou capacidade operacional. Nesse vídeo eu vou te ensinar um framework simples para entrar em praticamente qualquer nicho e identificar oportunidades reais de automação. Eu chamo de Framework 4x4. Ele ajuda você a parar de vender ferramenta e começar a pensar como um arquiteto de soluções de IA. Antes de entender o framework, você precisa separar duas coisas. Dor real e dor automatizável não são a mesma coisa. Então imagine uma clínica odontológica, por exemplo. O dono ele pode estar preocupado porque, sei lá, uma clínica concorrente abriu na mesma rua. Isso é uma dor real, mas uma automação não faz o concorrente desaparecer. Agora imagine que essa clínica perde pacientes porque o agendamento é feito manualmente pelo WhatsApp. A recepcionista esquece algumas confirmações, os pacientes faltam, os horários ficam vazios e ninguém tenta recuperar essas pessoas. Aqui existe uma dor operacional ligada a um processo que se repete. Essa é uma forte candidata à automação. Eu disse candidata porque encontrar uma dor não prova que vale a pena automatizá-la. Antes você precisa analisar 3 critérios. O primeiro é a previsibilidade. Existe um padrão, uma sequência ou um resultado esperado? Por exemplo, se o cliente pediu um horário, consultar a agenda. Se confirmou, criar a reserva. Se ele não respondeu, enviar um lembrete. Com inteligência artificial, o processo não precisa seguir regras completamente rígidas, mas precisa ter limites, critérios de decisão e uma saída esperada. O segundo critério é o volume ou o impacto. Uma tarefa pode acontecer 50 vezes por semana e consumir muitas horas, ou pode acontecer poucas vezes, mas provocar uma perda financeira muito grande quando falha. Nos dois casos, pode existir uma oportunidade. O terceiro critério são os dados. As informações necessárias existem e podem ser acessadas? Agenda, CRM, ERP, planilha, e-mail, documentos? Os dados não precisam estar perfeitos no início, mas precisam poder ser capturados, organizados e consultados com segurança. Agora entramos no Framework 4x4. A primeira dimensão divide a empresa em 4 áreas. A primeira é a captação, tudo que envolve atrair, receber e qualificar oportunidades. Então, marketing, formulários, WhatsApp, primeiro contato, qualificação e agendamento inicial. A segunda é atendimento. Tudo que acontece no relacionamento com o cliente, suporte, confirmação, acompanhamento, pós-venda, reativação e tratamento de dúvidas. A terceira é a operação, que é o tratamento interno necessário para entregar o produto ou serviço, documentos, tarefas, aprovações, distribuição da equipe e acompanhamento da execução. A quarta é a gestão, indicadores, relatórios, financeiro, estoque, produtividade e tomada de decisão. Essas 4 áreas funcionam para uma clínica, para uma imobiliária, um restaurante, uma contabilidade, um comércio eletrônico. E a segunda dimensão do framework possui 4 sinais de ineficiência. O primeiro sinal é repetição. A mesma tarefa acontece várias vezes e quase sempre do mesmo jeito. Responder as mesmas perguntas, copiar dados, preencher cadastros, gerar documentos. E a pergunta aqui é: o que a sua equipe repete tantas vezes que já faz quase no automático? Bom, segundo sinal é a transferência. Alguém copia uma informação manual de um sistema para o outro. Do WhatsApp para o CRM, da planilha para o ERP, do financeiro para uma apresentação. E a pergunta é: onde vocês digitam novamente uma informação que já existe em outro lugar? O terceiro sinal é espera. O processo fica parado até alguém lembrar, aprovar, responder ou avisar outra pessoa. E a pergunta é: o que só acontece quando alguém se lembra de fazer? E o quarto sinal é a inconsistência, né? O resultado muda dependendo da pessoa que executa. Um vendedor registra tudo no CRM, outro não registra nada, uma pessoa responde o cliente de uma forma, outra entrega uma informação diferente. A pergunta aqui é: o que deve sair sempre igual, mas varia dependendo de quem faz? Agora você cruza as 4 áreas com os 4 sinais. Isso cria 16 pontos de investigação. Você não precisa preencher todos, o objetivo é usar a matriz para enxergar problemas que normalmente ficam escondidos na rotina. Então vamos aplicar a uma imobiliária. Captação com repetição. Os corretores respondem o dia inteiro: o imóvel ainda está disponível? Aceita financiamento? Qual o valor do condomínio? E a automação candidata aqui poderia ser um agente que responde usando informações verificadas e qualifica o interessado.
Captação e espera. O lead chega às 10 da noite e só recebe resposta no dia seguinte. A automação poderia ser o primeiro atendimento imediato, coleta de dados e encaminhamento para o corretor certo. Atendimento com inconsistência. O follow-up depende de cada corretor. Alguns acompanham o lead, outros esquecem. A automação pode ser uma sequência de acompanhamento baseada na etapa de negociação. Operação com transferência. Quando o imóvel entra, alguém cria uma pasta, preenche a ficha, organiza as fotos e publica as informações em diferentes canais. E a automação pode ser um fluxo único que valida os dados e distribui as informações para os sistemas necessários. Gestão e transferência. O gestor reúne leads, visitas e vendas de várias planilhas para montar um relatório. E a automação, uma integração que consolida os dados e atualiza um painel automaticamente. Percebe a diferença? Você não começou aqui escolhendo um chatbot, agenda ou uma ferramenta. Você começou observando o processo. Depois de encontrar as oportunidades, priorize cada um usando 3 perguntas. Quanto esse problema custa hoje? Com que frequência acontece? E qual é a complexidade para resolver? Comece por uma oportunidade com impacto claro e implementação viável. Você também pode usar o Cloud Code, ChatGPT ou uma outra inteligência artificial para acelerar a pesquisa inicial. Peça ao modelo para cruzar as 4 áreas com os 4 sinais e gerar hipóteses de dores para o nicho escolhido. Mas atenção, o modelo ele não conhece automaticamente a realidade das empresas daquele mercado, tá? Ele gera hipóteses, não verdades. Você ainda precisa conversar com empresários, observar processos e validar números. Então eu vou sugerir um exercício aqui para você, tá? Escolha seu nicho, monte a matriz 4x4, encontre pelo menos 12 hipóteses de problemas automatizáveis, depois selecione os 3 com maior impacto aparente e escreva quais perguntas você faria para validar com o cliente real. Clínicas precisam de inteligência artificial é uma suposição genérica. Clínicas perdem pacientes porque a confirmação de agendamento depende de um processo manual é uma hipótese que pode ser investigada, medida e transformada em solução. É essa diferença que separa um vendedor de ferramentas com um verdadeiro arquiteto de soluções de IA. Quer ser um arquiteto de soluções IA, uma das profissões que mais cresce no mundo? Eu te convido a conhecer o desafio de 60 dias da IA Operators. O link está aqui na descrição e no comentário fixado.